Vou chamar o nosso convidado da noite, hoje, para nos ajudar a analisar esse tema e também os outros desafios aí que perpassam o governo, especialmente quando o tema é contas públicas. Então, vou chamar o economista Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Podemos chamar o Lauro? Está com a gente? Tá. Muito boa noite, Lauro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Lauro, temos alguns assuntos aí para tratar com você, mas eu queria começar só pegando um gancho do que a gente acabou de ouvir aí com relação a esse destaque da criação da CPI, CPMI do INSS. Lá em Brasília fala-se muito, né? CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. O quanto a criação dessa CPMI pode atrapalhar o governo nos planos que ele tem para a agenda econômica que precisa do Congresso para avançar? Eu acho que pode atrapalhar sim. Aliás, um de vários obstáculos, né? É muito difícil, principalmente nessa pauta fiscal que vocês estavam apresentando aí anteriormente, algum tipo de avanço significativo na segunda metade de qualquer governo. Isso aí a experiência histórica mostra muito claramente. Quanto pior ainda é o fato de que nós estamos em um ambiente extremamente polarizado, né? Então, se na segunda metade já é difícil de um mandato, tipicamente os ajustes fiscais são feitos em início de mandato, agora fica mais complicado ainda, e a criação dessa CPI, dessa CPMI, me parece uma moeda a mais de troca para o Congresso. E aqui tudo me parece que converge para a liberação das emendas, né? Acho que é uma coisa que vocês provavelmente vão querer discutir no programa também. Com certeza, Lauro. Quando a gente fala de liberação de emendas, eu já vou emendar mais uma pergunta aqui antes de passar para o Graciliano e para a Mariana. A gente está assistindo um esforço aí, tanto do governo como do Congresso, para dizer que quem se preocupa mais com as contas públicas é si mesmo, né? Si próprio. Ou seja, o Congresso falando, olha, o governo não gosta de cortar gasto, só fala em receita. O governo falando, não, a gente apresenta coisas, a gente apresenta medida sobre Fundeb, a gente apresenta a questão de emendas parlamentares, super salários, mas aí chega lá, o Congresso não topa, não analisa. Queria saber, na sua leitura, como que você vê esse cabo de guerra entre governo e Congresso com relação a esse debate? Tem alguém de fato comprometido ou está um jogando para o outro porque ninguém está querendo fazer o que precisa ser feito? Olha, primeiro eu quero retomar o que eu disse anteriormente. Estruturalmente, historicamente, é difícil você falar de ajuste fiscal e promover ajuste fiscal, sobretudo em caráter estrutural e numa segunda metade do governo. Isso posto, me parece que o ministro Haddad tem feito um esforço político relevante para o avanço da regra fiscal, né, enfim, para o cumprimento da regra fiscal. É claro que pode ser feito uma série de críticas, acho que podem ser feitas, a atuação, as medidas muitas vezes atabalhoadas da própria equipe, mas essencialmente existe um compromisso político. Havia uma certa luz no fim do túnel, por assim dizer, há poucos dias, quando o Congresso, naquela famosa reunião que foi realizada domingo, pretensamente trouxe à tona o interesse, né, para surpresa de muitos, de atacar as causas estruturais do problema fiscal, inclusive com medidas que visavam diminuir os gastos tributários, mas isso durou muito pouco. Então, isso rapidamente se transformou nesse cabo de guerra que você descreveu. E, de novo, me parece que aqui a única saída para que esse cabo de guerra na verdade, aqui não se trata nem de dizer quem vai vencer o cabo de guerra. Acho que quem vai perder certamente é o país, se esse cabo de guerra parar. E a saída para isso me parece um entendimento político em relação às emendas, né? O que é paradoxal, né? Porque, na verdade, as decisões tomadas e o que o ministro Flávio Dino tem decidido lá no Supremo me parece simplesmente na linha de solicitar mais transparência
e rastreabilidade nas medidas. Quer dizer, não há nada contra as medidas per se, mas na verdade se trata de dar um caráter mais forte de governança e transparência e rastreabilidade para as medidas. Boa noite. Eu queria perguntar uma coisa num gancho que você falou de... As medidas da equipe econômica, às vezes, elas são atabalhoadas. Primeiro veio a história daquele anúncio de uma mudança estrutural no imposto que devia ser regulatório, que é o IOF. Houve reação, aí o governo recuou. Em seguida a taxação de alguns tipos de investimento que eram isentos antes, independente do mérito, da qualidade de taxar ou não determinados investimentos. Muitos agentes econômicos, eles reclamam de que o governo parece que improvisa na gestão desse problema no arcabouço, desse déficit no arcabouço. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Eu acho que parcela dessa reclamação de vários agentes do mercado, ela é real, né? Ela tem a ver. Porque não é muito fácil, como eu disse, a essas alturas do campeonato. Porque, repare, a gente está falando para esse ano, o contingenciamento que o governo fez e mais um ajuste muito pequeno, ele já é suficiente. Nós estamos falando essencialmente da regra para 26 e principalmente a partir de 27, quando na verdade não vai sobrar espaço nenhum os gastos discricionários valendo a própria regra que o governo criou. Então o governo está tendo que fazer das tripas coração para tentar valer a regra que ele próprio criou. Somente por aí a gente já poderia criticar, né? A gente está falando de uma regra criada pelo próprio governo. Isso, a meu ver, Graciliano, aumenta significativamente, digamos assim, esses custos de transação, né? O preço dessa negociação, sem dúvida nenhuma, ele fica ainda maior com esse tipo digamos, de medida do governo. Agora, o contexto, insisto aqui, é muito desfavorável, porque a gente vive uma segunda metade de mandato com a popularidade do presidente em baixa, um país extremamente polarizado, com julgamento ainda agora recentemente, já existem ameaças aí eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro, onde já existe implicitamente aí algumas ameaças a um cenário para o ano que vem, né? Se não houver o indulto, o STF teria que estar junto, parte de um acordo, ou seja, o Brasil vive um momento extremamente polarizado e completamente, nesse sentido, não condizente com o esforço necessário para o ajuste fiscal. Porque, repare, essa é uma coisa que eu costumo dizer quando converso com meus amigos economistas, planilha aceita tudo, e os números estão lá. Fazer um ajuste fiscal na planilha é muito fácil. Se você pegar, por exemplo, o gasto tributário, dependendo da conta que você fizer, 800 bilhões, se você tirar a parte constitucional, cai um terço, vai cair o quê? Para em torno de 550 bilhões. Cortar 10% disso significa cerca de 55, 60 bilhões, dependendo da conta, anualmente. Agora, tirar isso do papel é outra coisa, né? Esse esforço político, o ajuste fiscal, ele é essencialmente político, porque as grandes contas e as medidas necessárias estão lá, inclusive sob forma de vários projetos que estão parados dentro do Congresso. Quer dizer, se o Congresso quisesse, ele próprio tiraria da gaveta vários e vários projetos que lá estão e, enfim, a pauta viria com força à tona no Congresso, mas não é do interesse, principalmente nesse contexto. Ô, Lauro, Não, você tem, tipo assim, o teu diagnóstico, ele está amparado em... não só na sabedoria convencional, mas também na história de que é muito difícil o governo promover mudanças relevantes na segunda metade do mandato. Geralmente as reformas mais duras, elas são feitas mais duras do ponto de vista político, que tocam interesses e mobiliza oposição de grupos de pressão. Isso costuma ser mais viável politicamente no início de mandato, quando um presidente chega no Palácio do Planalto e ele tem o capital político de quem acabou de ganhar no voto. Dito isso,
Nos últimos anos, o Congresso avançou muito para cima do orçamento, com emendas impositivas, e isso aconteceu sobretudo porque toda vez que o Palácio do Planalto enfrentou uma dificuldade no governo Temer, que depois de Wesley Day e passou por um processo de impeachment que morreu na Câmara, depois o governo Bolsonaro durante a pandemia, o Executivo ficou cada vez mais dependente do Congresso e a fatura veio na forma de avanço do Congresso sobre o orçamento. Um presidente da República eleito ou reeleito em 2026 tem capital político para mudar isso ou é uma nova realidade da democracia brasileira que veio para ficar? Eu acho que a gente está numa situação de um certo equilíbrio disfuncional, vamos dizer assim, né? Ou um desequilíbrio, se você preferir, aqui brincando, fazendo um jogo de palavras. Me parece que sim, né? Em começo de mandato é sempre um momento de grande força política. Agora, deixa eu pegar a sua fala e assinar embaixo, concordando com o fato de que o Congresso, e vale dizer que não existe responsabilização política do Congresso do ponto de vista fiscal, ou seja, se tudo for mal, o Congresso não arca com o ônus desses efeitos negativos, e aqui no caso específico a gente está falando da política fiscal. Eu quero pegar o que você está falando e abrir um pouco e pensar o seguinte: me parece essencial, reconhecendo o fato de que o Executivo, historicamente, nos anos recentes, passou a ocupar esse espaço menor. É fundamental que o mercado passe a fazer uma pressão, e esse é meu ponto aqui, que o mercado faça uma pressão também sobre o Congresso, assim como continue fazendo sobre o Executivo. Eu vejo com grande preocupação, no uso de outra palavra, né, chega até a ser cômico quando eu vejo certas lideranças do Congresso, quando comparece a grandes eventos patrocinados pela galera da Faria Lima, etc., todo mundo faz um discurso bonito, o mercado aplaude. E onde é que está a pressão do mercado sobre o Congresso, assim como existe a pressão sobre o Executivo, sabendo que, como você bem descreveu, cabe ao Congresso, e o Congresso já ocupa um espaço muito grande dentro dessa discussão. Ou seja, tem que fazer pressão também sobre o Congresso. Pois é, Laura, como é que você vê a situação a partir de 2027, né, das contas públicas, com o que a gente já está contratado? Porque o que parece agora com essa pressão das emendas, parece que se o governo liberar as emendas, o clima vai dar uma amenizada, né? Então, aí pode ser até, enfim, não sei se essa MP vai ser votado ou não, enfim, mas de algum lugar vai sair ou vai ter que cortar, contingenciar mais, enfim, de alguma forma, porque a gente não está vendo nenhum espaço para corte de gasto do Congresso. Nessas medidas todas aí, desses vetos de hoje, uma delas era para que as emendas parlamentares saíssem do contingenciamento, quer dizer, eles querem contingenciar, mas não mexe na emenda parlamentar. Então, assim, acho que não se vê no horizonte, seja de corte de gasto, ou seja, de aumentar a arrecadação, porque não vai ter nenhuma coisa nem outra. Como é que vai ser o 2027? Eu acho que vai ser na linha do que o Graciliano colocou, né? Da pergunta do Graciliano. O jogo assim, vamos ter que resetar o aparelho, né? Assim, as medidas, a regra elaborada pelo próprio governo precisa ser revista do ponto de vista estrutural para que ela seja cumprida, ou ela tem que ser alterada. E isso, obviamente, vai necessariamente implicar atacar questões estruturais, né? E isso, certamente, isso surge como, me parece, e pensando na pergunta anterior do Graciliano, na sua, Mariana, surge como quase como uma coisa obrigatória para o próximo governo, senão vai ter, de maneira, a gente está acostumado com aquele termo de shutdown da máquina, né? Se os gastos discricionários ficarem de tal forma
comprimidos, e existem simulações nas quais os gastos discricionários ficam negativos, ou seja, shutdown, fechamento, paralisação da máquina. Então, em uma situação como essa, o assunto número um, no topo da agenda do próximo presidente, quem quer que ele seja, vai ser justamente esse ajuste fiscal com o endereçamento destas questões mais estruturais. Agora, o que está acontecendo é justamente uma tentativa de remendo aqui e acolá, para que nós consigamos empurrar com a barriga até 2027. Né? Agora, dentro dessa, digamos assim, E é uma pena, até, desculpa aqui, que uma série de reformas que são muito importantes, elas sejam discutidas sob o guarda-chuva do ajuste fiscal. Pega, por exemplo, a reforma administrativa. Isso é uma oportunidade enorme de dar eficiência maior ou aprimoramento das políticas sociais. Existe uma oportunidade muito grande de com calma, discutir, formular e implementar medidas melhores nessas duas áreas, mas não sob o calor, sob a pressão da necessidade de fechar as contas em um ano ou em outro no curtíssimo prazo. Essas reformas são importantes por si mesmas, mas não apenas pela economia de curtíssimo prazo que elas serão capazes de gerar. Agora, ainda sobre 27, eu paro a minha fala aqui, o meu medo apenas é que, a depender da configuração política, o ajuste fique todo debitado na conta dos mais pobres através das políticas sociais. Quando esse governo foi eleito, já se falava dessa questão do ajuste. E o que se viu foi aumento de gasto na largada, né? Você acha que mudou, assim? Você acha que o fato desse assunto, da gente estar discutindo esse assunto aqui agora, você acha que isso acho que o país está mais atento e agora talvez isso vá para frente ou até siga na tema de campanha, enfim, ajude a eleger um novo governo mais responsável do ponto de vista fiscal? E eu vou emendar uma pergunta aqui, Lauro, porque aí a gente já faz duas em uma aqui, só para pegar seu gancho final dessa resposta que você estava dando. Você estava falando que teme que isso caia na conta justamente dos mais pobres, ou seja, que chegue em algum momento em que a saída seja cortar benefício social, é isso? Esse governo ele vem falando nos últimos 2 anos que justamente não vai fazer isso, né? Acaba sendo até uma justificativa para não enfrentar alguns outros temas cruciais aí nessa agenda de ajuste, digamos assim, ou de corte de gastos. Mas o governo diz, não vamos mexer nos mais pobres, a gente vai preservar esse gasto social. Então, o que tiver que fazer na economia é preservando esse gasto. E muitas vezes isso soa mal para o mercado financeiro, para a Faria Lima. Queria te ouvir um pouco assim, sobre esse risco que você mencionou, de que a gente postergue isso até 27 e em 2027 a única saída apresentada seja justamente passar essa conta para os mais pobres. Em relação à pergunta da Mariana, eu acho que esses gastos de largada, Mariana, eles já estavam dados havia um certo carrego advindo do governo anterior. Por exemplo, vale lembrar que o aumento de 0,5% para 1,5%, um pouquinho mais, nos gastos do Bolsa Família, como proporção do PIB, ou seja, o Bolsa Família triplicou, esse movimento de alta aconteceu há poucos meses antes da eleição, ainda no governo Bolsonaro, em 2022. Então, eu não sei que espaço de manobra havia para, de largada, haver um ajuste por este lado. Me parece que o que poderia ter havido, talvez, seria concomitantemente a isso já a elaboração de uma regra fiscal que acabou vindo um pouco depois. Com todos os problemas, né? Eu acho que isso claramente o ministro Haddad aqui, e eu até, por isso que eu acredito que há um empenho político por parte do ministro para tentar conseguir essa melhoria na área fiscal. Nós sabemos que a própria base do governo não tem
não tinha, e me parece que ainda não tem, uma convicção sobre a necessidade de ajuste das contas. Então, em outras palavras, o ministro enfrentou um certo nível de fogo amigo também. Então, isso tudo está dentro dessas, digamos assim, medidas e custos e fricções que o próprio governo enfrentou, que a própria equipe econômica enfrentou, e além das medidas muitas vezes atrapalhadas e nos seus anúncios que a gente já discutiu. Agora, em relação a 2027, e em relação a essa a segunda pergunta, acho que há sim esse risco. Eu até existe muita é engraçado que eu ouço muitas vezes as pessoas falando dos programas sociais sem um conhecimento devido dos detalhes e dos efeitos desses programas. E aí, olhando para os números, a primeira tentação, e de novo, olhando apenas para a planilha e não pensando nas questões políticas, a tentação é pensar em certos cortes em política, nas políticas, por exemplo, o corte no Bolsa Família, o aumento grande do Bolsa Família. Agora, ontem ainda eu li uma entrevista do chamado Rei do Ovo, empresário muito importante, falando que as pessoas estariam, pelo que eu entendi da entrevista dele, que as pessoas estariam deixando de trabalhar por conta do Bolsa Família, e hoje houve os dados, uma matéria desmentindo essa visão, mostrando que existia um aumento na população ocupada, ou seja, as pessoas não estão deixando de trabalhar mesmo com esse Bolsa Família no nível que ele está hoje. Em suma, eu temo que os interesses difusos dos beneficiários dos programas sociais, eles acabam perdendo em detrimento dos interesses organizados dos setores que estão ali, por exemplo, pendurados nessa conta de 800 bilhões de reais por ano dos gastos tributários. Essas isenções, esses valores que não são recebidos, até que ponto eles têm uma contrapartida, e até qual o impacto dessa renúncia fiscal? Eu acho que isso tem que ser discutido também, mas repare que este grupo, muitas vezes, tem muito mais capacidade de organização e voz, tanto no Congresso quanto no Executivo. Então, eu temo, sim, que essa conta seja majoritariamente debitada, e eu fico preocupado com isso, porque me parece que uma regra básica do ajuste fiscal que nós temos que fazer é o combate à desigualdade e à pobreza. Por exemplo, a reforma tributária, uma reforma tributária progressiva, o nosso sistema tributário permanece regressivo. Enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas, e, de novo, insisto, me parece que lá em 27, não agora, porque agora isso está completamente atrapalhado de fato, lá em 27, a regra número 1 deveria ser, para a adoção de uma medida de ajuste fiscal, deveria ser os efeitos sobre a pobreza e a desigualdade. Lauro, mas o Ministério da Fazenda e esse governo, eles vêm justificando uma série de medidas com justamente o argumento de que eles estão buscando uma maior justiça social, justiça fiscal, né? Essa expressão é muito usada pelo ministro Haddad. As medidas que foram encaminhadas ao Congresso, que estão lá para análise, eu citaria a questão da reforma do imposto de renda, por exemplo, e também essa última medida provisória com relação à tributação de alguns títulos, de alguns investimentos, promovem, de fato, um ambiente de maior justiça fiscal ou não, na sua leitura? Olha, a questão da reforma do imposto de renda, me parece, aqui homenageando o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante, né? Não é possível que uma pessoa com rendimentos tão altos pague alíquotas de imposto tão reduzidas. Existem estudos aí mostrando que, conforme você vai subindo aos DECIs mais elevados, aos percentis mais elevados de renda, a alíquota cai, né? A alíquota cai significativamente. Em outras palavras, é possível afirmar, sem medo de errar, que a probabilidade de um multimilionário ou de um bilionário pagar uma alíquota de imposto de renda menor do que uma professora
de primeiro grau em uma escola no Brasil, ela é muito grande. Provavelmente ele paga uma alíquota menor. E isso é absolutamente inapropriado. A proposta do governo não é nem promover uma grande revolução nisso tudo, mas é simplesmente estabelecer uma alíquota mínima de 10%. Eu até seria curioso se vocês que estão nos ouvindo pegassem a declaração de imposto de renda do último ano, ou essa enviada esse ano, olhassem lá o valor de imposto de renda em relação ao rendimento e pensassem na alíquota efetiva que foi paga. Para quase todo mundo que é assalariado, essa alíquota é superior a 20%, tipicamente. Não para os maiores rendimentos, eu quero dizer, né? Para a classe média, tipicamente. Então, me parece uma medida acertada. Em relação a essa medida de tributação, por exemplo, das LCAs, das LCIs, dos CRAS e CRIs, eu até colocando o meu chapéu aqui digamos, de professor de finanças, eu te diria que essa medida é adequada do ponto de vista de equalização dos incentivos e de uma melhor alocação de recursos no mercado. O problema é esta medida neste momento, porque daí ela fica poluída por essa necessidade de aumento de arrecadação, e o que poderia ser uma melhoria microeconômica e o que poderia promover uma melhora no funcionamento do mercado, acaba sendo simplesmente incentivada por uma necessidade de aumento de arrecadação de curto prazo. Isso, na verdade, tem um raciocínio semelhante, a meu ver, com os exemplos anteriores que eu dei da própria reforma administrativa e de uma reforma e de mudanças que aprimorem os programas sociais, os programas de transferência de renda, etc. Elas são feitas sempre no calor da necessidade do ajuste fiscal de curto prazo e não diante de uma estratégia de longo prazo de aprimoramento das políticas públicas. Essa é uma grande questão. Agora, me parece acertada essa tributação, inclusive uma tributação pequena, 5%, né? Era 0%, vai para 5%, porque há uma distorção no mercado. O mercado, na verdade, acha um jeito. A gente, quando vai comprar, eu próprio eu tenho lá as minhas aplicações isentas em LCA, mas existe um ajuste que o próprio mercado faz nas taxas e que pode ser um ajuste que acabe sendo distorcido por conta da diferença tributária. Acho que há outras formas de promover o incentivo a certos setores da atividade econômica que não esta. Lauro, isso que você comentou da reforma aí dos impostos, estava todo mundo esperando já há muito tempo. Isso era uma coisa, por exemplo, o governo passado, insuspeito, assim, que era um governo, o Ministério da Fazenda era declaradamente pró-business, pró-mercado, Paulo Guedes. Ele já falava da necessidade de se taxar os dividendos. Já era uma coisa esperada dentro de uma grande reforma da renda. De novo, a gente está discutindo uma alíquota de 5%, não tem a ver, não me parece que tem a ver com justiça tributária, tem a ver com a urgência de catar moeda onde tem para fechar as contas. É a urgência de curto prazo que você falou. A gente não está correndo mais um risco, de substituir uma reforma que poderia deixar as coisas em bons termos, em uma taxação mais racional para esse tipo de investimento. A gente não está correndo o risco de trocar isso olha, é 5% mesmo porque eu preciso agora. A gente não está trocando o almoço agora, o jantar da frente pelo almoço agora, porque tudo virou uma urgência, porque esse governo é expansionista no gasto mesmo? Eu acho que tudo virou uma urgência pelo momento. Você tem razão, pelo contexto, né? A gente já falou disso, o contexto político que vocês tão bem conhecem, acompanham o dia a dia de Brasília, enfim, é um contexto
pior, um contexto mais polarizado. Me parece que tem esse primeiro momento. Tem também, eu entendo o teu ponto, certas medidas podiam ter sido encaminhadas antes. Eu concordo essencialmente com você. Se eu tivesse que responder sim ou não para a sua pergunta, não tem esse risco? Sim, tem. Você tem toda razão. Esse risco existe porque, insisto aqui, certas reformas elas são fundamentais não pela questão fiscal, mas pensando no crescimento e no desenvolvimento do país. Tá? Por exemplo, a reforma administrativa. A ideia, pegando apenas um ponto, a ideia de que existe um número enorme de funcionários públicos que têm um salário extremamente reduzido, o que há no setor público, para ficar somente nesse exemplo, há uma distorção que favorece setores muito específicos do funcionalismo público. O salário médio de um funcionário público que realiza tarefas fundamentais, ele deveria ser, em alguns, conforme a análise que nós fazemos, ele poderia ser até aumentado e não diminuído. Isso contribuiria para a melhoria do país no longo prazo. Agora, claro que isso tem que ser pensado num contexto em que haja um combate a supersalários, por exemplo, em que haja combate aos privilégios de uma casta do funcionalismo público que recebe muito além do teto e tudo mais. Então, esse exemplo que é um tanto anedótico, né, porque assim, ele chama muita atenção o supersalário, porque quando nós vamos olhar os números, do ponto de vista do ajuste fiscal, isso até é uma gota no oceano. Mas, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, político, mais uma vez, como é o ajuste fiscal, esse componente político que tem por trás essas questões, deve ter por trás também essas questões éticas e morais, ele precisa ser considerado. Agora, você tem toda a razão, nós corremos o risco de, em detrimento de uma estratégia de longo prazo, nós estarmos tomando medidas que podem simplesmente surtir um efeito de curto prazo e contribuir em nada para a resolução dos nossos problemas mais estruturais. Agora, de novo, assim, todo mundo aí é bastante calejado no acompanhamento do que acontece em Brasília, vários governos, etc. É muito difícil imaginar algo diferente nesse momento. Eu acho que pode haver, como você falou, Garcia, uma distribuição aí das culpas, né? Conforme você próprio descreveu, existe um processo no qual o Congresso ganhou uma preponderância muito grande em relação ao orçamento, um naco cada vez maior do orçamento está sendo controlado hoje pelo Congresso sem responsabilização política, sem ônus, eu diria, nenhum do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Então, diante deste cenário, realmente, ajustes estruturais só vão ficar para 2027. E aí, acho que nós temos que levantar a bandeira, realmente, de tentar evitar espetar a conta do ajuste fiscal unicamente no andar de baixo da população brasileira. Laura, eu vou fazer uma interrupção muito rápida. A gente vai chamar um intervalo para quem está nos assistindo na TV. A gente segue com quem está nos acompanhando no YouTube. É coisa bem rapidinha, são 3 minutos. Quem estiver na TV, fique aí, que a gente volta com essa entrevista depois do intervalo. E para quem estiver no YouTube, a gente segue normalmente. Só vou pedir uns segundinhos aqui para a gente abrir aí, então, entrar para esse intervalo. Então, continuando com quem está conosco no YouTube com essa entrevista, o Graciliano já tinha me pedido a palavra para fazer uma pergunta, então vai ser dele essa pergunta no intervalo. Ô, Laura, você disse para a gente que a solução vai vir do próximo governo, essa questão, por exemplo, dos avanços do Congresso sobre o orçamento, isso vai ser possivelmente matéria do próximo governo. E você falou que a gente é calejado, já viu muita coisa de Brasília. Eu nunca vi em Brasília ninguém renunciar voluntariamente a ter mais poder. Então, você acredita que o próximo presidente ele não precisa de habilidades sobrenaturais para diminuir a influência do Congresso sobre o orçamento? Dá para a pasta de dente voltar para o tubo? Eu acho que
a gente está num equilíbrio ruim. Eu até brinquei num equilíbrio Equilíbrio mesmo. disfuncional, um desequilíbrio. E me parece que com o natural seria que o pêndulo voltasse um pouco mais ou caminhasse mais na direção do executivo, até por conta de medidas ou de decisões vindas do judiciário. Me parece que essa é uma possibilidade. Em outras palavras, eu acho que essa questão das emendas ela foi longe demais, porque não existe nenhuma responsabilização política. Quer dizer, essa foi uma medida, esse foi um processo histórico recente que favoreceu o Congresso em meio à fraqueza do Executivo em diversos contextos e sob diversas administrações diferentes. A história, o ovo da serpente das emendas, ele remete a mais de aí a gente podia retroceder 10 anos no tempo para localizar a origem desse problema. Me parece, Graciliano, que, de novo, aqui eu não sou cientista político, mas como eu diria que como economista e como quem acompanha de maneira cotidiana o noticiário político, o caminho natural seria o pêndulo caminhar, o pêndulo oscilar na direção do restabelecimento de um poder maior do executivo sobre o orçamento. E parece que houve uma caminhada muito forte na outra direção. Está aí as decisões do STF respaldando esse raciocínio, né? E da sociedade, de novo, o mercado precisa cobrar, né? Assim, a gente está no programa Poder e Mercado. Lauro, o mercado eu vou te precisa fazer uma cobrar. interrupção muito rapidinha, só para a gente cumprimentar quem está voltando do intervalo na TV. E já vou passar de novo a palavra para você. Você estava finalizando aí sua resposta ao Graciliano, mencionando que o mercado precisa cobrar, e não só do executivo, quando a gente está falando sobre ajuste e sobre diminuir gastos e diminuir poder. Graciliano estava falando que ninguém em Brasília abre mão de poder gratuitamente. Então, por favor, desculpa te interromper, eu passo a palavra de novo para você. Não, eu apenas dizia que não seria gratuito, né? Concordo com o Graciliano, eu não acredito que seria gratuitamente, mas seria fruto de um processo em que o pêndulo foi demais para um lado e provavelmente ele volta, na minha visão, em termos práticos. Eu estou querendo dizer com isso que a responsabilização, o ônus, o executivo está arcando unicamente, eu diria, hoje com o ônus, sem ter necessariamente o bônus. Existe esse desequilíbrio por conta do avanço do Congresso nas emendas e no orçamento, propriamente dito. Os dados mostram que esse número é absolutamente inédito quando a gente olha para as principais economias do mundo. Quer dizer, o tamanho das emendas parlamentares perto do orçamento é algo inédito, e por si só acho que isso já é uma razão para o pêndulo ir para o outro lado, não exatamente gratuitamente, mas por conta desses excessos. Lauro, eu te agradeço muito. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque eu ainda tinha mais perguntas. Vai ficar para a próxima. Convite, porta aqui sempre aberta. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.